Porque Paulo conhecia Jesus, a unção de Deus estava sobre a vida de Paulo, e pela fé das pessoas, aqueles lenços que eram levados a curavam. Mas isso não resolve, amados. Conhecer Jesus, além de cura e de bênção, traz salvação. Quantas coisas estão sendo trazidas para o nosso meio para ofuscar a fé em Jesus. E por isso encontramos tanta gente frustrada. Oh, querido, coloca a tua fé no Senhor, amado. Se apegue com essa palavra, se apegue com Jesus. Não estou condenando quem acredita, quem deixa de acreditar, não. Mas a tua fé tem que estar em Jesus, na pessoa do Senhor Jesus. Não nos objetos, não nas coisas, não nos homens. É muito comum nós termos alguém de referência. Aquele irmão ali, ele é um homem de Deus. Eu gosto de estar perto dele, é bom. Isso é comum, irmão. Eu tenho pessoas assim. Aquele irmão é uma bênção, eu aprendo muito com ele. Mas a minha confiança não está nele. A minha confiança não está nos homens. Ela tem que estar no Senhor. Amém? Os irmãos concordam comigo? São dias, amados, quem aqui tem filhos? São dias de nós investirmos nos nossos filhos. Tem famílias que não têm tempo para sentar para falar da palavra em casa, mas tem 4, 5 horas por dia para ver televisão. E como disse a Solange um dia aqui no TEL, se você não cuidar do teu filho, o mundo cuida dele para você. Não é isso, Solange? Se você não investir na vida do teu filho, que é Jesus que cura, que é Jesus que é o Salvador, ele vai acreditar no que os colegas de escola estão falando, no que a televisão está mostrando. Ele vai te perguntar sobre Henri Cristo, ele vai te perguntar sobre Maomé. E qual vai ser a tua reação? Por isso a palavra do Senhor diz: ensina o menino no caminho que deve andar, porque quando crescer não se desviará dele. São tempos de nós conhecermos Jesus dentro da nossa casa, irmãos. Não só no culto domingo de manhã, no culto domingo à noite, no culto de quinta-feira, em casa. Você sabia que você é uma igreja? Você sabia que aqui hoje é uma congregação de igreja? Onde você vai, irmão? Eu vou para a igreja. Ah, mas você não é igreja? É, eu sou. Porque eu vou lá para o templo chamado igreja. Amém. Mateus capítulo 24. De Mateus 5. Porque muitos virão em meu nome, Mateus 24, 5, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 10: neste tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Quando Jesus está dizendo que enganarão a muitos, Jesus está falando da igreja. Jesus está falando de um povo que ouve a sua palavra. Jesus está falando de um povo que não é ímpio, que não é ignorante, mas de um povo que conhece a sua palavra. Mateus 24 está falando da sua vinda. E ele diz que antes dele vir, muitos falsos profetas se levantarão. Tem acontecido isso, irmãos? Eu sou o Cristo, eu ando sobre as águas. A ignorância daquele Henri Cristo é tão grande, irmãos. Você já ouviu aquele homem falar? É uma ignorância tão grande. E maior ignorância ainda é aquele povo que segue ele. Verdade ou não é?
E a Bíblia está dizendo: enganarão a muitos, surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. E aí eu te pergunto, como é que eu sei se esse é falso, se esse é verdadeiro? Frutos. A palavra do Senhor diz que pelos frutos você conhece uma árvore. Olha para os frutos dessa pessoa e você vai descobrir se ele é falso ou se ele é verdadeiro. Se este irmão aqui estivesse me chamado como se fosse o meu pai, eu diria: não é, eu conheço o verdadeiro. Estou certo, irmão? Eu conheço o verdadeiro e sei que esse não é o verdadeiro. Quando a voz do falso profeta soa, aquele que conhece o pai tem discernimento. Isso não é de Deus, não. Como é que você sabe que não é de Deus? Ninguém te falou. Eu conheço o verdadeiro. Isso aí não vem de Deus, não. Essa palavra aí não vem de Deus, não. Um dia desse estava ouvindo a rádio, irmãos. E é difícil a gente ouvir rádio, hein? É melhor você colocar um CD para você ouvir, porque tem rádio que... Meu Deus, Jesus. Estava ouvindo a rádio e o irmão começou a falar: vem aqui, porque eu vou mudar a sua vida. Eu falei: espera, parar. Não. Nós oramos aqui antes de começar o culto, falamos: Jesus, se o Senhor não estiver conosco, nós estamos perdidos. Vem aqui que Jesus vai mudar a sua vida. Maravilha. Agora, vem aqui que eu vou mudar a sua vida. Só se for mudar, fazer a mudança, né? Só se for mudar de casa, porque além disso o homem não pode fazer, irmão. O homem é servo. O que ele pode fazer é apresentar a palavra. Quem faz é o Deus da palavra. Quem faz é Jesus. Amém? Por isso é importante você na sua casa ouvir a palavra de Deus, sentar com a sua família. Você que é maridão aqui, ó irmão, você tem essa responsabilidade, viu? Sacerdote da casa. Nós maridos temos que ser pastores dentro da nossa casa. Eu sou pastor lá em casa, tenho uma ovelha, minha esposa. Lá dentro de casa eu sou pastor, né? Eu tenho que cuidar da minha casa. Aqui na igreja, você recebe um alimento sólido, preparado, que Deus envia, como você está recebendo hoje. Amém. Mas quem aqui come só de domingo? Alguém? Domingo? Irmão, eu como várias vezes no dia, né? Chego do culto domingo à noite, é um prato de macarrão, e domingo, e toda hora a gente está comendo. E a gente quer viver a nossa vida cristã se alimentando uma vez por semana? Será que nós não precisamos parar para pensar hoje nisso, queridos? Se você conhecer Jesus verdadeiramente, não só de ouvir falar, você vai ter discernimento com relação a essas coisas. Você não vai ser enganado. Jesus disse que as suas ovelhas ouvem a sua voz. Eu tenho um desejo muito grande de um dia conhecer o Criador de ovelhas. Eu tenho esse desejo. Porque Jesus nos compara com ovelhas. E dizem as pessoas que a ovelha ouve a voz do pastor e segue ele. E Jesus disse isso na sua palavra. Agora a ovelha que não conhece o pastor, ela fica assim. Alguém chama: ai meu Deus, onde eu vou? Ela está perdida. Mas o Senhor quer, queridos, que nós o conheçamos, o prossigamos em conhecer, o conheçamos não só de ouvir falar, mas porque os nossos olhos o contemplam, e nós possamos levar a palavra para as outras pessoas. Não uma palavra adulterada, mas uma palavra pura. Pura. Que leva ao centro da fé cristã, o Senhor Jesus. Amém. Existe um relato sobre um homem chamado Jim Jones. Alguém já ouviu falar nesse homem? Hoje cedo eu estava olhando lá a história dele na internet. E Jim Jones foi um líder cristão que criou uma seita chamada o Templo dos Povos. Ele era um homem influente, com uma boa dicção, falava bonito. E esse homem levou 954 pessoas à morte. Se suicidaram.
pela palavra de Jim Jones, porque não estavam fundamentadas em Jesus, estavam fundamentadas em Jim Jones. E ele leva essas pessoas à morte. E as pessoas levaram seus filhos a morrer também. Não, ele falou, vamos beber essa bebida. E eles beberam um suco com, anotei aqui, cianureto de potássio. Morreram todos. 303 crianças e bebês morreram também, dentre essas 900 pessoas. Elas não conheciam Jesus de verdade. Conheciam Jesus através de Jim Jones, não através do próprio Jesus. Querido, o véu rasgou. Jesus quer se manifestar a você diretamente. Amém? Os cultos, você vem aqui ouvir uma palavra que Deus nos deu e nós passamos para a igreja. Isso é bênção. Mas Deus quer se manifestar a você pessoalmente. Você precisa conhecer Jesus como nunca antes o conheceu. Aí vai soprar vento, vai vir os rios, vai vir a tempestade, e lá estará você, firmado em Jesus. Amém? Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, verso 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Precisa falar alguma coisa? Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. É para Ele que você tem que olhar. Amém? É para Jesus que os teus olhos têm que estar firmados. Oséias capítulo 4, verso 6 diz: o meu povo está sendo destruído, porque falta conhecimento. Deus não quer que nós venhamos a perecer por falta de conhecimento. Deus não quer que nós venhamos a parar no meio do caminho por falta de conhecimento da sua palavra e da sua pessoa. Deus não quer. Deus quer que você diga nessa manhã: Senhor, eu quero te conhecer cada dia mais. Eu quero me fundamentar e me firmar em Ti cada dia mais, porque só assim a minha fé estará fundamentada. Amém? Apocalipse 22, vamos encerrar aí. Verso 12. Nós já lemos ele, agora eu quero ler a continuação. 22, 12 do livro de Apocalipse. Eis que cedo venho, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A igreja de Jesus começa lá no livro de Atos, quando o Espírito Santo é derramado. E os apóstolos então começam a falar e a pregar a palavra de Deus. Ali começa a igreja. E a igreja vai terminar no livro de Apocalipse, capítulo 22, quando houver o julgamento final, céu e inferno. E Jesus disse: antes de tudo, eu sou. Depois de tudo, eu também sou. O último, o primeiro. Alfa, Ômega, início e fim. Quantos que já passaram, irmãos?
Quantos que já se levantaram e passaram? Ele é inabalável. Ele é forte, Ele é poderoso. Se a sua fé estiver no Senhor, não se preocupe, porque Ele nunca vai te decepcionar. Ele nunca vai frustrar a tua fé. Se hoje você está aqui e diz: Senhor, amém, a minha fé não está nos homens, ela está em Ti. Eu posso admirar os homens, eu posso ter um carinho, uma admiração pelos homens, mas a minha fé está no Senhor. Pode ter certeza, meu amado, Ele não vai te decepcionar, Ele não vai te frustrar, porque Ele é justo, Ele é fiel. Amém? Faça uma análise da tua vida hoje, querido. Aprenda a julgar a palavra, não a pessoa. Quando você ouve uma palavra, consulte o manual da vitória. Alguém aqui tem o manual da vitória, irmãos? Quem tem? Se você não tem, você pode adquiri-lo. Amém? O manual da vitória está aqui. Amém? A palavra de Deus é a pessoa de Jesus se manifestando. De onde você tirou isso, irmão? E o verbo se fez carne. O verbo é a palavra. É Jesus se manifestando a nós. Ao invés de você gastar tanto tempo fazendo aquilo que não edifica, tire 30 minutos por dia para ler a palavra de Deus. É um tijolinho, é uma amarração de ferro, né, Eli? Que você vai fazer na sua casa espiritual. E você vai aprendendo a discernir, a conhecer Jesus e a discernir aquilo que vem e aquilo que não vem de Jesus. Amém? É difícil, irmãos? Deus quer se manifestar a nós. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. E é isso que o Senhor quer de nós. Aí nós não vamos ficar tão preocupados e tão abalados com as notícias que nós vamos receber. Não, porque nós estamos firmados em Jesus. Nós vamos entristecer porque fazem parte do mesmo corpo que nós, mas se abalar não, porque a nossa casa está na rocha, está em Jesus. Amém? Esses dias em janeiro choveu bastante. Na verdade, o primeiro dia do ano choveu muito, né? E a casa que o irmão fez com toda aquela estrutura está de pé, está firme, porque ele investiu tempo para fazer aquela estrutura, ele investiu materiais ali, ferro, concreto, e tudo está de pé, porque fora feito com uma boa estrutura. Assim será a nossa fé cristã.